Deixa eu colocar na conversa aqui com a gente o Adriles Jorge, que está participando durante essa semana com a gente. O Adriles é jornalista e escritor. Adriles, você já deve estar na escuta aí e sabe que estamos com a psicóloga Karen Scavatini aqui, que é mestra em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio pelo Instituto Karolinska. Pode fazer uma pergunta a ela. Bom dia, Adriles. Bom dia a todos. Bom dia, Edgar. Doutora, a gente, até pouco tempo atrás, havia um acordo tácito da mídia, de jornais, de televisões, em não noticiarem exatamente sobre o suicídio, não darem dados, porque isso era visto exatamente como uma espécie de incentivo a um tipo de comportamento suicida que poderia ter esse tipo de influência direta da mídia. A Paulinha falou que exatamente talvez essa série tenha feito aumentar, de alguma forma, isso eu acho perversíssimo, o número de suicídios por causa da identificação. Como é que se lida com essa... Se a senhora acha que quanto maior transparência, maior visibilidade, em relação inclusive a números, a estatísticas, isso pode de alguma forma aumentar o número de suicídios, aumentar o padrão de um comportamento suicida, ou o contrário? Como é que isso está sendo colocado hoje dentro da mídia, como é que a senhora analisa esse tipo de comportamento da mídia em relação ao suicídio? Bom dia. Bom dia. Eu acho que a gente tem dois tipos de efeito, o efeito Werther e o que a gente chama de efeito Papageno. O efeito Werther é como, dependendo de como um suicídio é noticiado na mídia, no geral, ele pode aumentar o número de casos. E o Papageno é o contrário. Então, se a gente falar de suicídio de uma forma educativa, aumentando a consciência, ele diminui o número de casos. Então, eu não acho que a mídia deva se omitir com relação ao assunto. Ela só precisa aprender a forma correta de falar. Então, não romantizar o ato, não colocar uma causa única, não colocar que a pessoa agora está em paz, por exemplo. Então, dependendo da forma como a mídia trata, isso pode ter um impacto tanto positivo quanto negativo. A gente sabe que as pessoas têm procurado mais esse assunto. Eu acho que as estatísticas precisam sim ser colocadas. Eu acho que elas mostram a dimensão do problema. E acho que também a gente não tem ideia se essa estatística que a gente tem no Brasil ela é correta. Porque eu imagino que ainda os nossos números vão ser de 30% a 40% maiores do que a gente tem hoje. Deixa eu saber uma coisa, se a senhora entende que há alguma relação nesse individualismo que a gente está vivendo. Está todo mundo enfiado no seu próprio mundo, olhando para a sua própria tela. Isso, de alguma maneira, faz com que, na visão da senhora, o número de suicídios aumente ou diminua? Como a senhora enxerga? E se a senhora vê relação entre essas duas coisas que eu coloco? Bom, o individualismo, né, até o isolamento em alguns casos, porque acho que a gente pode dividir essas duas coisas, isso vai ter um impacto no suicídio. Então a gente vê que as pessoas, os vínculos hoje estão muito mais frágeis, as pessoas têm se relacionado de uma forma mais, não tão forte, não tão vinculada, né, e isso também vai fazer com que as pessoas não consigam procurar ajuda, receber ajuda e fiquem só preocupados, muito preocupados com as suas próprias vidas. É muito curioso que você fala de isolamento, mas aí a gente vive um momento em que todo mundo está se falando muito, né, em redes sociais. Eu acho que as redes sociais devem ter um papel muito importante hoje em dia, tanto na prevenção quanto também na causa de suicídios. Deve acontecer muito bullying. E aí eu fico me perguntando, um adolescente que está desabafando pela internet, e a gente acha que ele está em risco de suicídio, tem como procurar ajuda via redes sociais? A gente tem um endereço que a gente indique, a gente tem um telefone que a gente indique, como era o caso do CVV antes, porque é difícil saber como encaminhar alguém nessa situação. Tem sim, todas as redes sociais estão se mobilizando para prevenir o suicídio, né? Então você tem canais de denúncia dentro das próprias redes, que colocam dentro da tela da pessoa que você põe que está em risco, o número do CVV, e muitas vezes ligam a pessoa ao CVV. E em alguns casos mais extremos, elas podem mandar a polícia, podem mandar os bombeiros para a casa da pessoa se ela estiver falando o que vai fazer. A gente está lançando hoje 2 cartilhas de prevenção do suicídio na internet. Uma para pais educadores e outra para adolescentes, para justamente poder trazer como que a gente pode prevenir o suicídio dentro das redes, porque as pessoas elas dão muitos sinais e elas colocam muitas postagens falando que querem morrer, que estão cansadas, e aí as pessoas perto olham e falam, não, isso daí não é verdade, porque quem fala não faz, não leva a sério. Mas doutora, também porque a questão da depressão mesmo, que para muita gente ainda é mimimi, né? Ouve um jovem falar isso e fala,
ah, que besteira, vai você aí fazer a sua vida, você já, sabe, não leva muito a sério essa questão. Ainda existe muito isso, né, doutora? Existe muito isso. Os pais ainda confundem muito os sinais da adolescência com alguns sinais da depressão, que o que vai, em alguns casos, variar é a intensidade e a frequência desses sintomas, né? Então, um adolescente que fica muito isolado é um problema, mas o adolescente, às vezes, ele é meio isolado. Então, a gente sempre tem que... os pais e a escola precisam próximo, entender, né? E estarem buscar tá próximos para poder ajudar esse jovem. E, olha só, não achar que depressão é frescura. Entender que depressão é uma doença e que tem tratamento e os jovens podem ter uma vida muito boa depois desse tratamento. Doutora, você chegou a falar aí sobre uma possível porcentagem maior do que se fala, né? Quais são esses números? Então, hoje a gente tem no Brasil 12 mil suicídios por ano, mais ou menos, é um suicídio a cada 45 minutos. No mundo a gente tem 800 mil suicídios, vai dar um suicídio a cada 40 segundos, e a gente imagina que são de 10 a 20 tentativas nesse mesmo período. Nos grupos que eu tenho de luto, de pessoas enlutadas pelo suicídio, de cada 10, uma aparece no atestado de óbito que foi morte por suicídio. Então, se a gente faz os números através do atestado de óbito, a gente já imagina que talvez esse número seja muito maior. Tem alguma relação de países, rapidamente, para a gente finalizar, doutora? Uma relação de países onde o suicídio é mais frequente? Eu ouço falar do Japão, por exemplo, tem uma tradição muito rígida na educação, então muitos jovens se suicidam, tem notícias de muitos jovens se suicidando no Japão. Tem alguma relação de países, assim, e suas culturas associado ao número de suicídios? Sem dúvida. Ontem a Organização Mundial da Saúde lançou um novo boletim, onde, se eu não me engano, a Guiana era o primeiro lugar, a Rússia era o segundo, o Japão eu acho que estava em quarto ou quinto, eu não me lembro exatamente. Mas, sem dúvida nenhuma, o aspecto cultural vai ser importante, não só o aspecto cultural, mas também o abuso de álcool, como é o caso da Rússia. Sim, perfeito. Olha, a gente conversou aqui com a psicóloga Karen Scavatini, o Setembro Amarelo, aqui também a Jovem Pan, discutindo essa questão muito séria e importante e que ainda é tratada como um tabu na sociedade, né? Obrigado, viu, doutora, pelo papo aqui. Obrigada, eu que agradeço. Um bom dia a todos.